Hoje a história que eu vou contar no canal As Histórias Mais Históricas Contadas pela Professora é da minha querida amiga e parceira dos meus projetos, Maria Lu T.S. Nishimura. Bianca a Neve e os 7 japonesinhos. Bianca Neve e os 7 japonesinhos. A morte da rainha. No reino encantado do Japão vivia Bianca. Ela era muito feliz na companhia de sua mãe e de seu pai. Mas numa triste noite de inverno, nevava muito. Sem que ninguém desse conta, entrou no castelo um samurai. Ele levou a rainha saindo pela janela da torre. A pobre rainha era muito gordinha, que ficou entalada na janela. E o samurai não conseguia desentalar a rainha. Foi embora, deixando-a entalada na janela. Veio a neve e caiu sobre ela. Ela na janela entalada gritava, mas ninguém podia ouvi-la. Então a rainha virou um picolé. Coitada, de tanto frio, morreu congelada na janela da torre do castelo. Todos ficaram muito tristes com a morte da rainha. Bianca, sua única filha, orou tanto e não se conformava de ter perdido a sua mãe e se perguntava por que minha mãe estava tão gordinha. E assim ela pensava, mamãe talvez poderia estar viva se não fosse gordinha. Depois daquele dia, a menina, que também era gordinha igual a mãe, fez uma promessa para si mesma, dizendo que iria ficar magra. Daquele dia em diante iria comer menos e de forma mais saudável. Sashimi, sushi, tofu. Não iria comer mais udon, tempurá, manju, cake, cheese, as comidas preferidas da rainha. E ia tomar cuidado para não exagerar na alimentação. Ela sabia que o que fazia sua mãe engordar não era a comida em si, mas a quantidade exagerada que comia. Ela tinha uma compulsão por comida e queria comer sempre mais e a toda hora. E tinha que ser muito. O shawan deu um dom muito grande. O tempurá ela comia uns 15 ou mais. Os manjus de sobremesa uns 10. Comia e tomava banchá. Essa era a sua refeição diária, mais de 3 vezes ao dia. E Bianca desde pequena agia assim também. Parecia mais uma Sumo-chan. Mas daí ela fez um regime, cresceu e ficou muito bonita. A pele muito branca igual a neve e os cabelos negros como a noite. Os olhos eram puxadinhos mesmo, mas era linda. Olha a Bianca, gente, como ela ficou lindinha. Né? Ela continuou comendo, só que de uma forma mais saudável, né? A nova rainha e os mistérios dos espelhos. Num belo dia de primavera, as flores dos sakuras haviam florescido e o seu pai rei disse: minha filha, esta é o Miko, essa será sua mãe de agora em diante. O Miko era muito linda, tinha pele de porcelana, mas muito vaidosa. Tinha no quarto um espelho escondido no fundo de uma gaveta. Todos os dias tirava de lá o seu espelho de cristal e perguntava: espelho, espelho de cristal, existe alguém mais bela do que o Miko com pele de porcelana, linda e bela?
O espelho respondia: não, minha rainha, mas depois que casou-se com o rei, nunca vi pessoa mais bela. Quem é, gente? É a Bianca. A rainha ficou furiosa. Imediatamente mandou os guardas do palácio fossem chamar o samurai. Eles saíram e trouxeram o samurai. E ela então ordenou: leve Bianca para as montanhas e acabe com ela. O samurai que havia deixado a rainha entalada na janela havia feito aquilo por ordem de Eumiko, para que ela pudesse se casar com o rei. Ele obedeceu-a de pronto e dizendo: sim, minha rainha. O samurai levou Bianca até as montanhas e lá disse: fuja, moça, a rainha quer vê-la morta. Bianca vestia um kimono muito lindo, fino e elegante, cheio de flor de sakura, na parte de cima e nas mangas, mas não era justo igual aos kimonos comuns, e sim semelhante ao veste de uma princesa, em um vestido lindo com uma saia rodada. Mas que depressa fugiu. Para provar para Sumiko que Bianca estava morta, o samurai pegou o sangue de um guaxinim morto pelos animais da montanha e sujou sua espada de sangue e levou-a até a rainha dizendo: missão cumprida, minha rainha. A rainha má desde então vivia feliz, mas numa manhã, ao acordar, buscou o espelho encantado e perguntou: e agora, espelho de cristal, quem é a mulher mais linda de todo o Japão e do mundo? O espelho de cristal respondeu: Vossa Majestade é muito linda, mas Bianca está mais encantadora do que nunca. Furiosa, o Mico jogou o espelho mágico no chão. O espelho se quebrou e então a magia entrou dentro dela, produzindo o efeito contrário do bom espelho, transformando-a em uma bruxa muito má. Desde então, o Mico tinha dentro de si o encantamento dos espelhos. E quando aprendeu a controlar o poder, poderia utilizar-se como quisesse. Lá no Japão, os espelhos possuíam uma crença de encantamento e as mulheres deveriam evitar deixar espelhos em seus quartos, além do mito dos 7 anos de azar. Para quem o quebrasse, também tinha o mistério dos reflexos. O mistério dos reflexos acontecera desde os primórdios dos tempos, em que os espelhos representavam as águas transparentes dos rios. Não eram bem feitos, cujos reflexos distorcia a real imagem, criando a possibilidade de despertar coisas ocultas no universo oculto de cada um, segundo seu medo, seu pensamento ou mesmo seu olhar sobre ele. O Mico, entretanto, conhecia a magia dos espelhos e para que o rei jamais se descobrisse que ela guardava um espelho em seu quarto, o escondia dentro de uma gaveta. Havia até a proibição do uso do espelho escrito por decreto do rei desde os tempos antigos. Em nenhuma casa, nenhuma mulher poderia e nem deveria guardar um espelho dentro do próprio quarto. Ele poderia ficar em um local separado da casa, reservado exclusivamente para ele e que deveria ficar coberto por uma cortina escura. Esse decreto real havia se perpetuado e se espalhava por todo o Japão durante os séculos. Nenhuma mulher em todo o reino da dinastia Kimi no Yama e outras dinastias ousavam ter espelho em seu quarto. Outro decreto sobre espelho, cujo mito era o mais temido pelos reis imperiais do Japão.
Nenhuma mulher poderia olhar para o espelho a partir das 18 horas, pois poderia encantar os seus maridos, e eles seriam dominados por elas, e o império seria exclusivamente comandado pelas mulheres. E amanhã a gente continua. Um abraço a todos. Tchau!